Esse vídeo que vocês estão vendo aí vai contra tudo que se deveria esperar de uma igreja evangélica. Eu já expliquei esse assunto em alguns vídeos anteriores, mas para quem não está acompanhando essa polêmica, eu vou explicar para vocês do que se trata esse vídeo. Cerca de um ano atrás, o presidente da Assembleia de Deus em Santo André, chamado pastor Silas Josué, descobriu um câncer. Muitas pessoas, quando descobrem um câncer, elas partem para a luta contra a doença, sabendo que pode não vencer a doença. Então muitas pessoas se preparam, se despedem de familiares, pede perdão, se prepara basicamente para encerrar a sua jornada na terra. E o pastor Silas Josué também se preparou para encerrar a sua jornada na terra e, é claro, distribuir também o seu legado. Dentro desse legado estava a Assembleia de Deus em Santo André. Então o que ele fez antes de morrer? Um ano antes, em um culto de Santa Ceia, ele lavrou um documento para que os fiéis assinassem. Só que eles não tinham ali noção de que estava passando a sucessão da presidência para o seu genro Leandro, pastor Leandro. Então, quando o pastor Silas Josué fechou os olhos, no outro dia gerou-se a confusão. E desde então a confusão vem se estendendo porque os fiéis não querem o pastor Leandro dirigindo os cultos e também não querem ele na presidência da igreja. A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digamos, para você que disse amém, Deus te abençoe. Desde então, estão aí fazendo manifestações à vontade aí, inclusive durante cultos. Eles fazem, durante os cultos, como vocês estão vendo aí, fazem manifestações para que haja uma eleição para escolher o novo presidente. Pelo menos dentro de um regimento, de um estatuto da igreja, é assim que funciona. É a base de eleição para se colocar um outro presidente no lugar. Mas é claro que, infelizmente, o pastor Silas Josué agiu com astúcia. Ele foi lá, mudou o estatuto, jogou o genro dele para cima da igreja, jogou de paraquedas, aliás, sem paraquedas, tanto é que agora ele está se machucando ali com esse atrito com os fiéis. A situação ela se agrava cada dia mais, mas tudo indica que o pastor Leandro não vai deixar de roer esse osso que veio basicamente de graça, caiu de graça no seu peito. Então ele não vai aceitar uma eleição, porque se ele entrar para concorrer, ele sabe que ele vai perder. Ninguém vai votar nele, e é aí que entra então um dos maiores problemas para se realizar uma nova eleição, para se escolher um novo presidente. Vocês conseguem compreender então toda essa situação? Olha, gente, eu não vou nem falar mal da igreja e da conduta das igrejas, mas está terrível demais, muito terrível. Eu sempre falo que toda essa briga não é por conta de cuidar dos fiéis, de alimentar os pobres, não é não. É de pregar o evangelho. O evangelho está bem longe, mas é por conta do dinheiro. Que se a igreja não desse um centavo, se o pastor tivesse que pagar do próprio bolso o aluguel, ele não queria ser presidente, aliás, não ia querer nem ser pastor, entendeu? Então é tudo uma questão voltada para o dinheiro. Infelizmente, é o bendito dinheiro que está imperando nessa situação e parece que não vai haver mudança. Esse
sistema religioso virou-se um mercado altamente financeiro. Tudo é financeiro. Eu estava assistindo aí esses dias, por acaso, uma live do cara falando que para revelar, só ia revelar se mandasse o Pix. Não, mas que raio de pregador é esse, gente? Então vocês entendem que desde o menorzinho aqui, o rasinho, que se acha profeta, já está cobrando. Imagine esses que estão assentados sobre o trono dessas grandes instituições. E isso nós não estamos falando só da Assembleia de Deus, não. Trata-se também da Igreja Deus e Amor, que tem dinheiro enfiado na Europa, a rodo, tudo isso levado daqui para a Europa. Inclusive essas notícias já saíram, mas vale a pena comentar pelo fato de vocês entenderem que isso não é somente da Assembleia de Deus, é de todas as instituições, as maiores. Eu não vou nem citar Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, porque vocês já estão cansados. Estão cansados já de ouvir tudo isso, principalmente da treta que a Igreja Universal está enfiado naquela coisa da criptomoeda que o camarada foi feito lá, lembra? Foi preso, inclusive pegou vários anos de cadeia, está preso ainda, mas tem uma doação de 73 que foi feito lá para a Igreja Universal, está um rolo, está na justiça, que por quê? Para não ser implicada nesse processo, a Igreja Universal quer que o juiz determine a desdoação. Foi doada, agora a Igreja Universal está jogando fora. Para vocês verem, ela vive em cima de doação e quando pega uma doação, não, essa eu não quero. Por quê? Por causa que ela vai ser implicada junto aí com esse faraó dos bitcoins. Então, gente, vocês conseguiram entender aí que tudo virou financeiro, que o sistema religioso virou capitalista? É assim que funciona agora e parece que isso só vai acabar quando Jesus voltar, conforme muitos acreditam. Eu também acredito, né? Então isso só vai acabar quando realmente isso acontecer. Que daí vai ter aquele negócio de separar os bodes, né, das ovelhas, separar os patos dos gansos, né? Então vai separar tudo isso, os cão gulosos daqueles que passaram fome, vai separar tudo isso. E talvez aí a maioria dessas lideranças que a gente conhece vai estar do lado dos cão gulosos. Pois é, como a história aí do camarada da de Braz aí também, que está pegando fogo. Então situações como essa aí vai continuar rodando e infelizmente a gente só vai comentando os assuntos porque todo dia tem um referente a tudo isso. Mas de qualquer maneira, só para encerrar, dá muita dó dos fiéis lá da Assembleia de Deus de Santo André. Porque no fim das contas, eu imagino os sentimentos que eles têm pelo fato de ter sido enganados. Porque imagina num culto de Santa Ceia, onde você vai lá para celebrar o corpo e o sangue de Cristo pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, e de repente o cara te dá uma facada nas costas dessa, de te enfiar um documento para assinar, para colocar o fulano na cadeia, na presidência. Um nepotismo, gente. Nepotismo religioso empurrado à força dos fiéis. Só que tem muitos aí que não estão engolindo aí o que tentaram enfiar abaixo, goela abaixo. Não vou dizer que apoio, porque fazer esse tipo de coisa dentro da igreja nunca é bom. Porque a igreja não é do homem, é a igreja do Senhor Jesus. Todos falam que Deus está dentro da igreja. Então por que ir lá fazer baderna? Se for fazer baderna, faça as badernas na rua, mas não dentro da igreja. Porque isso daí não entra na minha cabeça esse fato de fazer as coisas, fazer rebelião dentro da igreja. Não, isso está errado. Mas corretíssimos estão de exigir uma nova eleição para esse assunto encerrar de vez e fazer o que é correto. Beleza?